Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. Hoje dedico esse vídeo para a entidade Abrigo dos Pobres de Maranguape, aqui próximo à Fortaleza, tá? Que acolhe as pessoas, tá? Mais vulneráveis. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? No vídeo de hoje eu vou comentar aqui mais 3 erros cometidos na minha vida profissional no cultivo de plantas. São 3 erros que eu acredito que vão ajudar a vocês não cometerem esses mesmos erros, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa sessão de vídeo eu acredito que vai ajudar muitas pessoas aí que assistem esse canal, né, os nossos vídeos, tá certo? É sempre mais fácil aprender com os erros dos outros, correto? Então, a gente pensando nesse quesito, a gente resolveu, né, fazer essas sessões aqui, passar para vocês alguns dos meus erros, né, juntamente com os meus orientados. A gente tá passando esses erros para que vocês não cometam esses erros, tá certo? Então, fique até o final do vídeo, né, que são 3 erros bem interessantes, tá certo? O primeiro dos erros que eu vou comentar aqui foi quando nós trocamos, né, o vaso plástico, né, por modelos mais, digamos assim, modernos, né? Então, hoje existem vasos na qual você tem o cone dentro do vaso, né? Isso para melhorar, digamos assim, a aeração interna, tá certo? Não é para drenagem, tá? Eu já comentei isso várias vezes aqui, tá? Nesse canal, se vocês puderem assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? A grande confusão que o pessoal faz, né, com relação, por exemplo, à presença de pedras ou qualquer outro material no interior do vaso, tá? Isso vai dificultar, né, a drenagem, pessoal, tá? Então, vocês dentro do vaso, vocês vão, na verdade, tá diminuindo, né, a altura do substrato. Isso vai fazer com que haja, por exemplo, né, maior retenção de água nessa cada vez menor camada do substrato. Vocês estão entendendo? E foi exatamente isso que a gente acabou não prestando atenção quando nós trocamos os vasos mais antigos, né, que são vasos que não tem, ela basicamente ela é chata no fundo, por esses vasos que tem, digamos assim, um cone, né, no seu interior, tá? Você acaba diminuindo a altura do substrato, tá?
e isso vai fazer com que esse sistema acumule mais água, tá certo? E pode ocasionar problemas, por exemplo, tá, de maior umidade e pode causar problema até de morte, tá certo? Pelo encharcamento dessa camada menor de substrato. A gente acabou não prestando atenção quando fizemos as trocas, né? E acabamos tendo problema sim, tá certo? De morte de algumas plantas, né? No caso de lírio da paz, tá certo? Pelo excesso do encharcamento, tá? Então, quando vocês forem fazer a substituição dos vasos, né? Por algum motivo, tá? Vocês têm que prestar atenção em toda a parte física, né? Até química do vaso, para não ter esse tipo de problema, tá certo? O segundo problema, tá? Muitos têm esse tipo de problema, tá certo? Porque muitas vezes, né, o seu produto, né, a sua planta, tá, tem um valor comercial principalmente, tá, digamos assim, calculado por quem compra, tá certo? Então, plantas que tenha, tá, manchas, né, principalmente causado pela cauda bordaleza, tá certo? Que mancha as folhas, né? Elas ficam nessa tonalidade mais azul, esverdeada em cima das plantas. Isso deprecia o seu produto, vocês estão entendendo? Uma das coisas que eu causei, né, foi aplicar, digamos assim, a cauda bordaleza para as plantas que iriam, né, para comercialização, tá certo? E o resultado disso é que essas plantas não foram vendidas e acabaram voltando, né, no sistema produtivo, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá, com a parte visual, tá, do seu produto, né, da sua planta, do seu condimento, tá certo? Das suas plantas ornamentais, para que não tenha esse, digamos assim, aspecto negativo. Quem está comprando muitas vezes não sabe o que é cauda bordaleza, né? Tá? Que ela tem, na verdade, um efeito, digamos assim, em 1, 2 dias, depois ela praticamente perde o seu efeito, tá certo? E a pessoa que está olhando aquele produto, vendo, né, essas manchas, né, não sei o que elas vão achar, mas não vão comprar, que elas não vão adquirir essas plantas, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado, tá, com produtos, né, e com os materiais que vão, por exemplo, para o comércio, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. O terceiro erro foi uma coisa bem inusitada, tá certo? Mas pode ocorrer com vocês que utilizam bocache, né? Tá? Em uma das nossas casas de vegetações, né? A gente utilizava basicamente o bocache na forma de pasta para aplicação e a gente não estava percebendo, mas esses bocaches estavam sendo consumidos, tá, pelos ratos, né? E com o tempo o número de ratos começou a proliferar, tá certo? Por causa do bocache, ok? E a gente teve que contornar essa situação, porque as plantas não estavam conseguindo absorver os nutrientes do bocache, porque o rato comia antes, né? Então a gente conseguiu controlar isso, tá? Soltando vários gatos, né, dentro dessa estrutura, tá certo? Então vocês têm que tomar cuidado, né, principalmente também com os ratos. Os ratos vão, na verdade, consumir, tá, o bocache, não somente os ratos, né? Cachorro também consome, tá, o bocache, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação, tá, a esses animais, principalmente porque eles podem consumir, tá certo? E não a planta, ok? Foi no caso uma exceção que eu tive, mas a gente
a gente estava, na verdade, alimentando os ratos, né? E não as plantas, tá certo? Então, para quem usa o bokashi, né? Porque normalmente o bokashi, tá certo? Tradicional mesmo, com farelo de soja, farelo de trigo, né? Elas viram praticamente ração, tá certo? Eu estou preparando um vídeo da confecção do bokashi, tá certo? Eu vou postar aqui, tá? Em breve, se vocês puderem aguardar, a gente vai estar postando sim esses vídeos, né? Das confecções do bokashi, tá certo? Mas tem gente aqui que nem sabe o que é bokashi, né? Então eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Se vocês puderem assistir esses vídeos, tá certo? Aliás, tem um playlist de adubos, né? Que deve ter mais de 40 vídeos, se vocês puderem assistir, sobre os adubos, né? Adubos, fertilizantes e outros produtos, seria bem interessante, tá certo? Vocês viram que são 3 situações, né? Que na verdade a gente vai conduzindo, né, a produção, o cultivo no campo, e muitas vezes acaba não prestando atenção em alguns pequenos detalhes, né? Então, se vocês tiveram alguma dúvida, né, dessas 3 situações que eu passei para vocês, né, ou sugestões, tá certo? Envie para a gente, isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Tá? Hoje eu dedico esse vídeo para a instituição Abrigo dos Pobres de Maranguape, tá? Comandada pelas Irmãs Capuchinhas, tá? Que acolhem não somente pessoas, né, desabrigadas, mas também pessoas muito necessitadas, tá certo? Nesse abrigo. É um trabalho muito bonito, mas é muito duro também, tá? Então, se você puder contribuir com qualquer coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui no slide, tá, o contato para que vocês possam ajudar essa entidade, tá certo? E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.